Eu apresento aos nossos irmãos e irmãs, bem como também aos nossos internautas, a minha saudação sincera. O que faço em nome da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, saudando a todos e desejando-lhes que a paz de Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, Senhor e Salvador, continue fazendo parte do coração de todos. E que as bênçãos, as virtudes do nosso Deus também possam ser alcançadas por todos, através da fé, através do amor, através da comunhão de espírito entre a nossa pessoa, a sua pessoa e o reino do nosso Deus. Sejam bem-vindos a mais uma santa reunião da nossa igreja. Que todos possam ser agraciados, abençoados e alimentados pelo poder divino que o nosso Deus, nosso Pai, concedeu aos seus santos, os quais nos dirigem neste santo caminho, no caminho do seu reino, da sua glória. Através da doutrina e da disciplina desta igreja, apregoada de maneira perfeita nos dias presentes, a todos quantos queiram aceitá-la de bom coração. Por isso, irmãos, vamos iniciar a nossa reunião orando, falando com Deus, e para tanto eu convido os assentados e que puderem, fiquem em pé. Oremos. Pai bendito, nosso eterno e glorioso Deus, Rei da glória, Deus vivo, onipotente, amoroso e misericordioso, que tudo fez e tudo está fazendo para salvar, para perdoar e dar a vida eterna prometida pelo teu amado Filho Jesus a tantos quantos forem fiéis aos teus princípios, aos teus ensinamentos, à tua santa e gloriosa vontade. Hoje, ó bondoso Deus, somos na terra a tua família, a família sagrada, e vivemos no teu tabernáculo, a nossa igreja apostólica, restaurada através da segunda vinda do teu amado Filho Jesus, como ele mesmo havia prometido, que voltaria aqueles que fossem dele, ou que viesse a crer no Evangelho perfeito, o Evangelho do Reino dos Céus. Palavras que transformam vidas, que purifica corações, que santifica espíritos, tornando-os, portanto, verdadeiros e merecedores de uma vida eterna no reino dos céus. A Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, junto com o santo profeta Irmão Aldo, formadas pelo reino dos céus, ó Pai, pelo Senhor, juntamente com teu amado Filho Jesus, são os nossos guias espirituais, abrindo
o nosso caminho, para que possamos trilhar nas veredas da Tua justiça e um dia preparados adentrarmos no Teu reino para todo sempre. Toda honra, glória e louvor seja dado ao Senhor, ao Teu Divino Espírito, a todos os santos do reino dos céus, e em especial a Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, à nossa querida e Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo. Queremos entregar em Tuas santas mãos, ó bendita Avó, a nossa reunião, sabendo que a Senhora aqui já está conosco, junto com o Irmão Aldo, ao lado também de alguns santos, anjos, enviados pelo nosso Deus para participarem de nossas reuniões. Que a Tua unção e a Tua virtude recaiam sobre todos, todos quantos queiram e desejarem com sinceridade chegarem mais perto dos céus, através de uma vida perfeita com nosso Deus. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, através de todos os atos desta santa reunião e das demais da nossa Santa Igreja, que neste momento, ou logo mais tarde, iniciará um trabalho semelhante a este. Querida avó e querido primaz, em Tuas santas mãos está, portanto, entregue a nossa reunião e por isso, junto com meus irmãos, em um só Espírito, em uma só alma, em uma só fé, queremos Te agradecer por isto. Amém. Número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Pois é grande
com glória, santo serei. A Deus quero pedir que me ajude vencer pra coroa de glória no céu receber. A Deus quero pedir que me ajude vencer pra coroa de glória no céu receber. Sinto que a felicidade a cada dia que se passa mais aumenta em minha vida, cheia de virtude e graça, pois a maior alegria é ter Jesus no coração e merecer da Santa Rosa sua divina
proteção. Quando vim para esta igreja, encontrei com a verdade, aprendi com a doutrina a viver em santidade, e assim eu vou vivendo com justiça e santidade, e a todos eu vou falando da minha felicidade. Quem viver esta doutrina terá paz em alegria, pois aprende com a disciplina a ser feliz a todo dia. Quem quiser esta doutrina em sua vida comprovar, viva sempre em santidade, e assim também irá cantar.
Ela é quem domina minha vida e o meu querer. Ela é quem ilumina toda a minha alma e todo o meu ser. Eu vivo alegre, contente, porque nesta igreja vinha nascer. Foi o maior presente que de Deus pude receber. Eu sei que muitas lutas tenho que enfrentar para esta grande alegria em minha alma conservar. Eu creio na Santa Rosa. Ninguém no mundo me vencerá. Eu confio em nosso irmão Aldo. Sei que ninguém me vencerá. Neste caminho para o reino do céu, temei ao Senhor e será sempre fiel.
trabalhe com amor e com fé fervorosa. A inveja é o mal, triste, cruel, que só traz amargura e o gosto de fé. Prezados irmãos e irmãs, internautas, a partir deste momento nós passaremos às mensagens contidas em nosso boletim. Ouvimos mensagens cantadas através dos louvores, que já fortificaram também o nosso espírito. Mas como sempre nos ensinara o profeta irmão Aldo, a vitória do povo apostólico depende da sua união, ou seja, da sua unidade de espírito, ligados ao único Deus, unidos pela mesma fé, pelo mesmo ideal, pelo mesmo propósito. Por isso Jesus, antes de ser crucificado, ele, em sua oração sacerdotal, rogou ao Pai para que houvesse a unidade de espírito entre ele e os seus, assim como ele sempre foi
junto ao nosso Deus, intimamente ligado em espírito e em verdade. Mas na terra, irmãos, com o advento do pecado, infelizmente houve a divisão de espíritos e, consequentemente, os sentimentos também. De forma que existem os sentimentos bons, que agregam, que nos faz unidos, e existem também os sentimentos ruins ou maus, os chamados sentimentos ocultos, e que às vezes a pessoa se nega a dizer que os possui. Às vezes dizendo, eu não sou invejoso, eu não sou maldoso, eu não tenho ódio, eu não tenho raiva. Mas os atos que às vezes eles praticam, os condenam. A Santa Rosa, como Espírito Consolador, a semelhança de Jesus, ela veio para esclarecer e nos fazer entendermos a grande diferença entre os dois sentimentos, o bom e o ruim. Porque eles também representam os dois caminhos ensinados por Jesus. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho da vida, do reino dos céus, e o caminho da perdição. E o Evangelho do reino dos céus, apregoado por esta igreja, pela Santa Rosa, pelo Santo Primaz, em nome de Jesus, é o mesmo. E tem por objetivo nos ensinar a sermos felizes, a sermos tementes ao nosso Deus, a querermos fazer parte do seu corpo místico, um só Deus, uma só alma, uma só fé, um só Espírito, um só coração, uma só doutrina, uma só disciplina. E por isso, em nosso livro, o Evangelho do Reino dos Céus, há esclarecimentos a respeito dos sentimentos bons, as virtudes do amor, as virtudes do perdão, as virtudes da sabedoria, e também, claro, nos mostra a entendermos o que é a inveja, o que é o ódio, o que é a vingança. Porque, irmãos, esses sentimentos maus afastam a pessoa da presença do nosso Deus. Porque através da inveja, do ódio, ou da vingança, existe o mal que é feito a outrem, ao próximo. Aquele que muitas vezes também quer ser filho de Deus, quer pertencer ao seu reino, e às vezes se encontra no mesmo ambiente espiritual, ou seja, pertencendo à obra da Igreja Apostólica. Por isso, a nossa direção procurou transcrever a respeito desses três sentimentos, os quais eu vou ler para os irmãos, e meditarmos um pouquinho sobre os mesmos. A inveja. Todos os sentimentos maus prendem a alma e o corpo ao espírito do poder do mal. E a inveja é um desses sentimentos que constitui grave pecado. O invejoso, seja quem for,
não pode herdar o reino dos céus. Notem. A menos que se arrependa e seja santificado. A inveja é a tristeza sentida ao ver o outro feliz e agraciado e o desejo imoderado de se apropriar do que não lhe pertence. A inveja é uma atitude errada, que leva a comportamento pecaminoso. Inveja é querer ter o que a outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega mesmo a odiar seu irmão, porque tem aquilo que cobiça. O invejoso tem dificuldade em ver os seus próprios talentos, em contemplar o que há de bom em sua vida. Olha para o que o outro possui e não consegue ver os bens e as qualidades que ele mesmo possui. Da inveja vem a maledicência, que consiste em falar mal e difamar, quase sempre injustamente, a pessoa invejada, com o simples objetivo de destruí-la ou rebaixá-la. A competição vaidosa que consiste em estar sempre se comparando com o outro, e com isto iniciar uma competição constante, cujo objetivo é simplesmente estar por cima, custe o que custar. E a insatisfação constante, pois o invejoso acha que a felicidade está sempre na vida, nos bens ou na casa dos outros, e é incapaz de se satisfazer com aquilo que tem. E, por fim, o ódio, que é um sentimento intenso de raiva e aversão ao amor e à verdadeira amizade, pois aquele que está afundado, no pecado, traz dentro de si a inveja da santidade e da bondade dos outros. Geralmente, há duas consequências da inveja. A primeira é que o invejoso fica dominado pelo poder do mal. E a segunda é o mal que faz ao próximo, do qual tenha inveja. O espírito do invejoso, somente pelo olhar malicioso e ruim, lança as suas setas, mal olhado, contra o outro, muitas vezes com o olhar fere e com a boca elogia. Vulgarmente se diz, fulano de tal tem mal olhado, ou olho mau. Isto porque fere o próximo e danifica as coisas invejadas. O chamado quebranto é também fruto da inveja. É a influência do espírito das trevas que atinge a pessoa ou a coisa invejada. É o mesmo que feitiço. Há no mundo muita gente vítima da inveja e do quebranto, que ficam até gravemente enfermos, desde crianças, jovens, adultos e idosos. E por não merecerem a proteção divina, por causa do pecado, sofrem muito. Esclarecemos este assunto para que tenham entendimento e saibam que tudo isso vem do pecado. Observe esse ensino que está registrado em Provérbios. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. São Tiago escreve, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. São Pedro completa ao dizer, portanto, livrem-se de todas as maldades e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Estamos aconselhando a crer e a confiar em Deus e em seu poder, em Jesus nosso Senhor, Salvador, em Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Alto.
E recomendamos que aceitem e pratiquem os fundamentos da fé desta Santa Igreja, que através da doutrina e disciplina preservam os verdadeiros filhos de Deus de todos os males. Todos aqueles que ainda têm sentimentos ocultos em seu coração devem se arrepender de todos esses pecados e confiar bastante nesses santos de Deus, se entregando a eles com firmeza de coração. A Santa Vó Rosa e Jesus são a salvação de todos, porque são vida para o espírito do homem arrependido. Estando esses santos e também com a Virgem Maria, nosso santo irmão Aldo, em seu pensamento e nas suas orações, terão proteção e amparo e não precisam ter medo dos sentimentos maus dos invejosos, mas precisam ser fiéis e a tudo o que eles nos ensinaram. O ódio, também chamado de rancor ou ira, é um sentimento intenso de raiva. Traduz-se na forma de aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. É contrário ao amor e à amizade. Assim como a inveja, o ódio é outro pecado semelhante ao da feitiçaria, pois produz os mesmos efeitos. Aquele que tem ódio já está dominado e influenciado pelo espírito do mal, e quanto mais ódio tiver, mais influência atrairá ao seu próprio corpo e sofrerá muito. Deste modo, não poderá ter paz. O espírito do ódio ataca também o homem ou o objeto odiado e lança sobre o mesmo as suas setas inflamadas. Quais são os espíritos do mal? Causadores da doença, da morte e da destruição. Aquele que tem ódio vendo a outra pessoa não precisa falar nada para feri-la, pois só o seu olhar fulminante basta para fazer-lhe o mal. Os odiosos, nervosos ou irritados, se permanecerem nesse estado de alma, não podem herdar os céus. E estes, se quiserem a salvação, precisam de arrependimento, humildade, paciência e fé. E devem saber que os sentimentos maus não são naturais do espírito. Por isso, quem desejar a graça de Deus, de Jesus, do Consolador e do seu sucessor, se tiver algum ressentimento contra outrem, é necessário que, primeiramente, se arrependa, e se for ofendido, deve perdoá-lo, pois somente assim receberá o divino perdão, para poder ser ouvido e atendido em suas orações. Por conseguinte, ninguém deve ter ódio, mas sim o amor sincero e divino, como virtude do Espírito Santo. E percebendo que alguém o odeie, não tenha medo, todavia confie na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e obedeça-lhes, pois estando com esses santos de Deus, está bem, e será resguardado de todos os males. A vingança. Está registrado em nosso livro Evangelho do Reino dos Céus, que o espírito das trevas é quem domina as pessoas, de modo que sugere a mentira, a falsidade e o roubo. Ele dá a desconfiança e a raiva e alimenta o desejo da vingança. A vingança é um sentimento de raiva, ódio ou rancor em conjunto com as emoções e vontade de algum tipo de agressão dirigida a uma ou mais pessoas. Este sentimento cruel, quando em descontrole, pode aniquilar por completo com a vida de uma pessoa, inclusive prejudicando a vida de todos que estão por perto. Quando surge a ira e a vingança, somos tomados pelas emoções de tal forma que perdemos a razão
deixando-nos fora do nosso juízo normal, podendo nos levar a cometer erros, do qual, após recobrarmos a consciência e a razão, nos arrependemos. Como dizia um filósofo pensador, a vingança, o ódio, a raiva são sentimentos tão danosos que começam destruindo a nossa própria vida. É um veneno que bebemos esperando que os outros morram. Pagar o mal com a mesma moeda não é o caminho certo. Só que muitas pessoas vão por esse lado, deixam o ódio e a ira falar mais alto, fazendo tudo o que vem na hora da raiva, agindo por vingança. Não é certo praticar a vingança ou fazer justiça com a própria mão. Temos que deixar isto para Deus. Ele é o nosso maior juiz e sabe de todas as coisas, e faz justiça a favor do seu povo. E só Ele é que nos dará a maior vitória. Não podemos deixar o mal nos vencer, mas temos que vencer o mal com o bem, pois foi assim que Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. Não podemos odiar, desrespeitar e nem desejar mal, pois se nós agirmos assim, estaremos na mesma lama, sujos e contaminados. Aquele que estiver com o coração coberto de ódio, rancor e vingança, o Senhor não ouve as suas orações, pois esses sentimentos não pertencem ao reino dos céus, porque este reino é de paz, amor, misericórdia e união. Assim está registrado nas Sagradas Escrituras em Levítico. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. No livro de Provérbios, assim está escrito também: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e o domina. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quando o tolo é orientado, é ofendido, digo melhor, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Mas a mentira produz a injustiça. As palavras do falador ferem com pontas de espada, mas as palavras dos sábios podem curar. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Aqueles que planejam mal acabarão mal. Porém, os que trabalham para o bem dos outros encontrarão a felicidade. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Muitas vezes a Santa Rosa falou aos obreiros: quem não vive para servir e amar, não serve para viver. Todos que pecam pela vaidade, soberba, inveja, ódio, vingança, ou pela ira e murmuração, recebem como recompensa a condenação e a morte do Espírito. Muitas vezes a Santa Rosa, por isso, digo melhor, a palavra da doutrina diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará.
na verdade, todos os que se afastam do mal e se apegam ao bem, vivendo no temor do Senhor, são felizes. Mas ainda há esperança, aceitando como regra de fé e de conduta o Evangelho do Reino dos Céus. Arrependendo-se, sendo sinceros, leais e fiéis, poderão ser perdoados e abençoados. Por isso, que o nosso Senhor Jesus disse, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Todos os sentimentos maus trazem a condenação e, consequentemente, a morte. Mas o prazer nas coisas do Senhor dá a vida. Portanto, dizemos, bem-aventurado o homem que se alegra no Senhor e que pratica a justiça. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e fogem do mal. Bem-aventurado aquele que ama a Deus e se apega ao bem. Bem-aventurado aquele que ama o próximo como a si mesmo e não promove a contenda e a discórdia com o seu semelhante. Bem-aventurado aquele que crê e por isso não dá lugar a sentimentos maus que ferem a alma e o corpo. Bem-aventurado é, pois, o que obedece ao Senhor e vive em caridade e confia em Deus, nosso Pai, em Jesus, na Mãe Virgem Maria, na Santa Rosa, o Consolador, e no Santo Irmão Aldo, nosso primaz, profeta e soberano pastor. Prezados irmãos, aqui está, portanto, as definições e as explicações doutrinárias a respeito desses sentimentos que não podem e não devem fazer parte da vida de nenhum apostólico, porque não faz bem, porque só traz amargura, ou trazem problemas espirituais, materiais. Então todos devem evitá-lo. E como fazer isso? Através da santificação, através do amor a Deus, através do amor à nossa Igreja Apostólica, e junto a ela, à nossa querida Santa Rosa, ao profeta Irmão Aldo. Porque eles têm todo o poder necessário para nos livrar de todo e qualquer mal que possa vir de encontro com um apostólico. Mas nós precisamos estar preparados para que as nossas orações, os nossos pedidos, possam ser atendidos pelo nosso Deus. Então, irmãos, a luta é individual. Eu tenho que fazer a minha parte. O irmão, a irmã, precisa fazer a sua. Todos nós precisamos fazer a nossa parte. Para que nenhum sentimento ruim possa prevalecer ou dominar o nosso ser, o nosso espírito. E para que um sentimento ruim não penetre em nosso espírito, o nosso espírito precisa estar completo, cheio das virtudes boas, do amor, da bondade, da humildade, da paciência, do perdão. E, principalmente, irmãos, vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Embora vivendo na terra, precisamos nós convivermos
na sociedade, trabalharmos. Mas, irmãos, nunca nos esquecermos que o que é eterno é o nosso espírito, é a nossa alma. Então, se temos o suficiente para sobrevivermos, para cuidarmos da nossa família, está bom. Mas como diz aqui, às vezes a pessoa lá no seu serviço fica olhando só o que o outro tem, o que o outro compra, o que o outro possui. E às vezes fica pensando, se eu pudesse também conquistar isso, se eu pudesse ter isto ou ter aquilo. Aí brota no espírito o sentimento ruim da inveja. E às vezes passa a não gostar daquela pessoa. Fica com ela, almoça com ela, trabalha com ela, mas espiritualmente falando, o amor não existe entre elas. Aí cresce o quê? O ódio. Às vezes elogia, na frente de um de outro, mas no coração há o sentimento do ódio. Aí quando não consegue nada, quando não consegue ter as mesmas coisas, aí é a vingança. Às vezes chega para o patrão ou para o superior, através da mentira, faz de tudo para que aquela pessoa seja, às vezes, demitida do emprego. A vingança. Tudo por quê? Porque alimentou em sua alma os princípios ruins, os sentimentos no coração. O apostólico não pode viver assim, não pode ter isso. Porque a maior riqueza nossa é a vida da alma, a vida do espírito. Como dissera Jesus. Uma alma vale mais do que todos os tesouros da vida, da terra. Então precisamos crer em Jesus. Crer na Santa Rosa. Crer em nosso primaz irmão Aldo. Mas crer, irmãos, é obedecer. É viver. Olha o exemplo do irmão Aldo. Quantos tiveram inveja dele? Muitos. Quantos caluniaram o irmão Aldo? Diversos. Mas o irmão Aldo nunca retrucou a altura. Não. Ele sempre usou da sabedoria, da paciência, dando tempo ao tempo. E tudo foi resolvido. O seu galardão foi preservado, a sua vitória foi garantida. E hoje no reino dos céus, ele é, irmãos, ao lado da Santa Rosa, a garantia da nossa vitória. Pense nisso, irmãos. Sigamos o exemplo do irmão Aldo e da Santa Rosa. E alimentemos sempre em nosso espírito as qualidades boas, colaborando com a nossa igreja para que ela possa vencer através da unidade de espírito. O mesmo estado de espírito, sem divergências, sem desunião, um procurando ajudar o outro, no trabalho da música, no trabalho do coro, ou mesmo entre obreiros. Irmãos, porque o nosso objetivo é um só. É um só. É vermos a glória do nosso Deus. Quando os nossos olhos materiais fecharem, os nossos olhos espirituais contemplarem o poder do Pai de uma maneira especial. E triunfantes, iremos para o nosso eterno lar. Porque, irmãos, a paz que existe no reino dos céus, a felicidade que existe no reino dos céus, também existe no reino de Deus na terra, no seu coração, na igreja apostólica. E só depende de quem? Só depende de nós. Foi por isso que o irmão Aldo disse, a igreja está preparada.
Porque doutrina tem, disciplina tem, exemplos nós temos, de sobra. Exemplos dados por ele, pela Santa Avó Rosa e por muitos que lutaram em benefício do Reino dos Céus, em benefício da Igreja, e hoje desfrutam de um galardão na glória do Pai. Irmãos, fiquemos nesta Igreja Apostólica. Lutemos por esta Igreja Apostólica. O mundo, as pessoas boas esperam uma luz a brilhar em seus corações. A Santa Avó Rosa espera em nós, o Primaz também. Eles estão estendendo a sua misericórdia, apacentando tanto quanto possível a humanidade, para que consigamos na terra permanecer e vencer. Vencer com ela, com o irmão Aldo, com esta Igreja Apostólica. Lutem, portanto, assim. Enchem o seu espírito, a sua alma dos sentimentos bons. Imagine um copo de água, totalmente cheio de água. Se cair mais uma gota nele, outra gota será desperdiçada. No sentido figurado, irmãos, nosso espírito precisa ser assim. Cheio das virtudes, do amor, das qualidades boas. Aí não haverá lugar para sentimentos que não são bons. Façam sempre assim. Eu sei que os irmãos têm feito e têm lutado, mas continue fazendo. Porque vivemos no campo inimigo, vivemos na terra. E todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. O apostólico é invejado pela sua alegria, pela sua vida, pelas suas vitórias de cada dia. Mas para ser vencedor, é preciso que a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo estejam sempre ao seu lado. E eles estarão, desde que haja mérito por parte de cada um de nós. Por hoje eu deixo em seus corações esta mensagem, e eu desejo que a Santa Avó Rosa, o nosso primaz, conceda a todos mais sabedoria, para que possamos viver conforme a vontade divina. Nós vamos ouvir pelo coral ainda a apresentação do hino, intitulado Mão Poderosa.
todos dessa terra que quiserem a tua mão, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor, grande Pode ficar em pé, por gentileza. A igreja também. Vamos finalizar a nossa reunião. Convido a todos para que se coloquem em pé. Em nome da Santa Avó Rosa, em nome do nosso profeta Irmão Aldo, quero externar a minha gratidão a todos quantos participaram desta santa reunião, quer seja presencialmente ou mesmo via internet, colaborando para o cumprimento da promessa de Jesus, de que um dia Ele possa apresentar ao Pai uma grande vitória, constituída pelo número incontável de almas, que com a ajuda dEle, com a participação dEle, do outro Consolador e do Santo Profeta, conquistaram a vitória sobre a morte, e triunfantemente, para todo sempre, viveremos ao lado do nosso Deus, servindo-o eternamente nos céus. Que essa esperança esteja sempre presente na vida de todos e jamais se esqueçam que precisamos do irmão Aldo, da sua mão, do seu apoio, de suas bênçãos, da sua proteção, que junto com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima, velam por nós, intercedem junto ao nosso Deus por todo o povo apostólico. Vamos orar, finalizando a nossa reunião. Querida avó, nosso glorioso Espírito da verdade, como é bom estarmos em oração neste momento, falando contigo e com o profeta Irmão Aldo, porque pela fé cremos de todo o nosso coração que o poder do Pai aqui se fez e se faz presente através da Senhora, do Primaz e de santos e anjos. Guardaram-nos, nos ampararam, nos protegeram, para que pudéssemos realizar mais esse culto de gratidão e adoração a todo o poder do Pai, ao próprio Deus, e também ao seu Divino Espírito, pela bem-aventurança concedida a este povo apostólico, de sermos dirigidos teocraticamente, através da Senhora como outro Consolador e do profeta Irmão Aldo como pastor deste rebanho. Estamos, portanto, unidos no mesmo Espírito, na mesma alma, porque queremos alcançar o mesmo objetivo. E por isso suplicamos que a Senhora continue concedendo a todos nós uma porção da Tua sabedoria, do Teu discernimento, para que possamos viver nesta terra somente fazendo o bem,
e assim amando o próximo, consequentemente obedecendo à vontade do Pai, à vontade de Jesus, vivendo a sã doutrina, a disciplina, o perfeito evangelho que moraliza, que doutrina, que redime, que prepara a nossa alma para a eternidade. Que a senhora, junto com o primaz, possa ouvir as orações de todos neste momento, as suas súplicas, os seus pedidos. A senhora sabe o que nós precisamos, material e espiritualmente falando, para continuarmos sendo felizes e bem-aventurados nesta terra. Também para aqueles que estão aqui, representados por pedidos, os quais foram feitos e colocados nessa caixa de pedido de oração. Com muita fé, eles escreveram os nomes dos seus parentes, dos seus filhos, amigos, colegas de trabalho, os quais passam por dificuldades, por problemas. A senhora sabe e conhece. E por isso eu rogo que a senhora possa também os atender, usando do teu poder, da tua misericórdia, do juízo do nosso Deus, que é aplicado por ti, Santa Avó Rosa, juntamente com o nosso primaz. Estão, portanto, todos entregues aos teus cuidados e sob o teu manto protetor. Que os teus santos e anjos, logo mais, leve todos nós, os teus filhos, até o nosso destino, aos nossos lares, dando a todos uma boa noite de descanso, um bom dia amanhã também, e que na tarde daquele dia possamos retornar a esta casa, para continuarmos ouvindo e aprendendo contigo, com o nosso primaz, como permanecermos e vivermos no reino de Deus nesta terra, na Igreja Apostólica, e um dia para todo sempre na eternidade. Queridos irmãos, irmãs, internautas, recebam com fé a bênção do nosso Deus, nosso Pai Celestial. A bênção de Jesus, seu amado Filho, da nossa Mãe Maria Santíssima. A bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa. E também do profeta Irmão Aldo. Juntamente com o seu abraço fraternal. Que todos possam ser muito felizes nesse santo e glorioso caminho. Amém.